A grande pirâmide de Gizé, a estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Artemis em Éfeso, mausoléu de Halicarnasso, o colosso de Rhodes, farol de Alexandria. O que tem em comum estes monumentos? Juntamente com os jardins suspensos de Babilônia, formavam as 7 maravilhas do mundo antigo. Essa é a nossa nova série nos jardins de Babilônia. Tecnicamente, entre as 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia é aquele monumento que nós menos temos informações. Nenhum sítio arqueológico foi descoberto, provavelmente por causa da mudança do curso do rio Eufrates, as ruínas de Babilônia estejam impedidas da escavação. Documentos antigos são poucos os fragmentos em que eles são mencionados, não há nenhum desenho. Os desenhos que você encontrar por aí são obras da imaginação de como poderiam ser. Mas com certeza, pelos relatos que encontramos, eram impactantes ao primeiro olhar. A parte da lenda diz que ele foi construído para uma das esposas de Nabucodonosor, Amites, que era uma princesa da Média, e por saudade da sua terra, das suas montanhas e das suas florestas, o esposo construiu a ela um jardim suspenso. Mulher, dá uma cutucada aí no seu esposo. Esposos, é lenda, tá? Um historiador judeu, Flávio Joséfo, faz citações de textos que foram perdidos, mas que foram produzidos pelo sacerdote de Marduk, um sacerdote babilônio chamado Beroso, que atribui a Nabucodonosor, o rei de Babilônia, bíblico, a construção desses jardins por volta do 6º século antes de Cristo. Eram aproximadamente 6 zigurates. Zigurates eram plataformas construídas normalmente com um propósito cultico, religioso, e que elas imitavam montanhas, e plataformas suspensas foram construídas, sobre elas foi instalado as plantas e as árvores do Jardim Suspenso de Babilônia, com um interessante sistema de irrigação. A única coisa que a arqueologia encontrou foram poços, que provavelmente estavam à disposição ou forneciam água para os jardins suspensos. E o impacto visual era muito grande. Descrições de outros historiadores dizem que Babilônia era uma das cidades mais bonitas de seu tempo. Por exemplo, Alexandre o Grande, quando estabelece o seu império, mantém a cidade de Babilônia como a sede do seu império, tamanha a beleza da cidade. Ela só vai cair no esquecimento e posteriores destruições após o período grego. Mas eu imagino que chegar diante de uma cidade como essa poderia não ser o mesmo tipo de sentimento ou de impressão de alguém como os jovens judeus trazidos de Jerusalém para a Babilônia como escravos, conforme a gente encontra no relato de Daniel, capítulo 1, a chegada de Daniel e seus 3 amigos, junto com outros jovens de Babilônia. Chegando como um escravo, como um sequestrado da sua própria terra, provavelmente a beleza dos jardins de Babilônia não impactou tanto assim a vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Esse, na verdade, foi um dos momentos mais difíceis do povo de Israel, o povo judeu, na sua trajetória junto com Deus. O profeta Jeremias, capítulo 25, dos versos 1 a 11, nesses primeiros 11 versos do capítulo 25, apresenta a descrição de Deus das justificativas do exílio babilônico. Por que isso havia acontecido ao povo de Deus? Entre as razões, 2 nesse texto ressaltam muito. A primeira delas, vez após vez, o povo de Israel, num processo de apostasia da sua fé, envolvia-se em práticas de idolatria a deuses pagãos. E por insistentemente eles terem essas práticas, Deus foi afastando a sua proteção do povo de Israel. Bom, se vocês têm outros deuses, que esses deuses provem o poder de cuidar de vocês.
Israel foi voltando as costas para Deus. Uma segunda razão que encontramos aqui em Jeremias capítulo 25, nos primeiros versos, é que Deus, em seu amor, enviou mensageiros, enviou profetas. E aqui é algo importante. O profeta, apesar de estudarmos o livro de Daniel, e as profecias de Daniel estão ligadas à previsão do futuro, à descrição antecipada de eventos históricos, o profeta, na maior parte do tempo, é um mensageiro enviado por Deus para trazer reavivamento e reforma da espiritualidade do povo. E vez após vez, os israelitas, os judeus, foram fechando seus ouvidos às orientações e aos apelos dos profetas. O próprio Jesus, naquele texto tão famoso, o clamor dele sobre Jerusalém, em Mateus capítulo 23, verso 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que não ouves os meus mensageiros, quantas vezes eu quis recolher vocês embaixo das minhas asas, dos meus braços, mas vocês não quiseram. Por causa dessa insistente recusa em ouvir os conselhos de Deus através dos seus profetas, o exílio veio. Um terceiro motivo para a gente ter esse quadro maior da história de Daniel, que nas próximas 6 semanas vamos acompanhar, o relato de 2 Crônicas, capítulo 36, dos versos 14 a 21, reforça a questão da idolatria, a questão de não ouvir os profetas, e ainda menciona a falta da observância do ano sabático em relação a Israel. Se voltarmos a Levítico capítulo 25, Deus dá algumas orientações do uso da terra, a terra prometida para Israel. Veja, eu estou dando a vocês a terra e vou dar a vocês algumas orientações de como lidar com a terra. Vocês vão plantar por 6 anos, mas o 7º ano é um ano de descanso para a terra, um ano sabático. Nesse 7º ano, vocês não vão trabalhar a terra, não vão realizar a colheita para fins de comércio, vocês vão poder usufruir do fruto da terra para manutenção, para sustento de todo o povo e de todos os animais, mas não vão trabalhar a terra. Depois desse ano de descanso, volta-se um novo ciclo de 6 anos e mais um de descanso. A cada 7 ciclos, 49 anos, havia um ano duplo. O 7º ano de descanso, o 49º, e mais o 2º ano, o 50º, o ano do jubileu. Nesse ano também não se trabalhava. O objetivo de Deus com os anos sabáticos e o ano do jubileu era que Israel testemunhasse da sua dependência, da sua confiança na provisão de Deus, e não na força do próprio trabalho. É muito fácil quando você vê o fruto do seu trabalho guardado nos armazéns e o dinheiro que o comércio dele proporciona, você confiar na proteção de Deus. Mas você parar por um ano todo e descansar, um ano de celebração e de religiosidade da providência de Deus na nossa vida, isso era um grande desafio. E Israel, vez após vez, também falhava nesse quesito. E por isso, o desfavor divino recaiu sobre eles. Deus recolhe a sua proteção. E Israel, perdido agora, num momento sociopolítico desastroso para o Oriente Médio, está à sua própria sorte. Nabucodonosor não veio, na primeira incursão sobre Jerusalém, não veio com o objetivo de conquistar Jerusalém. Ele estava a caminho do Egito, a principal batalha contra o faraó Neco no Egito, e quando ele estava nessa batalha, recebeu a notícia de que seu pai havia falecido e ele precisava retornar rapidamente para assumir o seu lugar como imperador em Babilônia, o rei de Babilônia. Nessa ida do Egito para Babilônia, é que ele passa, já estou passando por aqui, né, para em Jerusalém, e ele vai levar uma leva de jovens cativos para a Babilônia. Normalmente, esse recurso era utilizado com jovens de sangue real, da nobreza do país conquistado. E é isso que Nabucodonosor faz em Jerusalém. O próprio faraó Neco havia feito isso tempos atrás, e quando o rei de Jerusalém é morto, o rei de Judá, ele manda o filho do rei que estava sendo educado no Egito para assumir como governante. Essa era uma estratégia para deixar o povo conquistado, e Judá, Israel, agora era vassalo da Babilônia, estava submetido ao governo de Nabucodonosor. Tinham os filhos lá, né? Olha, você me obedece aí porque eu estou com seus meninos aqui.
Então, eles estão nessa guerra entre a Babilônia e o Egito, e a primeira leva de escravos acontece nesse episódio, em 606 para 605 a.C. Por mais quase 20 anos, Israel vai ter o seu próprio rei, vassalo de Nabucodonosor. Mas por causa da constante apostasia, Deus continua enviando os profetas. Jeremias, por exemplo, escreve durante esse período. Ezequiel, Isaías havia escrito poucos anos antes disso. Mais duas incursões e finalmente a terceira em 586, e Jerusalém é completamente destruída. Finalmente toda a rebelião contra Deus e mesmo contra a Babilônia é castigada na cidade de Jerusalém. Daniel já estava há quase 20 anos quando ele vê as tropas saindo de Babilônia em direção à sua terra, e com lágrimas, eu imagino, em profundas orações. Daniel era um homem de oração. Ele vê o seu povo, que insistentemente havia se afastado de Deus, recebendo os juízos ou as recompensas das suas escolhas. Com certeza, um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Mas quando nós chegamos ao livro de Daniel, capítulo 1, o nosso livro de estudo dessa manhã, nós encontramos uma outra história. Os versos 1 e verso 2 nos apresentam o panorama, essa história maior, mas dos versos 13 em diante, até o verso 21, nós encontramos a inserção de Daniel nesse período histórico. E Daniel aparece como um dos jovens que foram levados como filhos da nobreza para serem instruídos e trabalharem na corte do rei de Babilônia. E a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: Daniel merecia estar no exílio? Por que temos a história de Daniel dentro desse contexto e que lições aprendemos da vida de Daniel? Você pode pensar, todo o povo, insistentemente, todo o povo incorreu no desfavor divino, logo, Daniel deveria estar lá. Acontece que quando a gente vai fazendo a leitura dos primeiros versos do capítulo 1 de Daniel, a gente percebe a integridade espiritual de Daniel, a sua fidelidade para com Deus. Alguns personagens da Bíblia são descritos assim: José do Egito, Jó. Pessoas que, apesar das circunstâncias ao redor, estavam comprometidas em sua fé em Jesus Cristo, a sua fé em Deus. Esse é um tema muito importante, que ele vai receber um nome especial no livro do Apocalipse. É o título de remanescente. Mesmo quando há uma apostasia geral, não importa o período da história humana, Deus sempre tem o seu povo leal. Sempre tem aquelas pessoas que vivem a integridade da sua fé, apesar do momento em que estão. Portanto, provavelmente outras pessoas de Israel mereciam a sorte de Daniel e estarem como escravas, como prisioneiros de guerra ali em Babilônia. Mas por que Daniel, se ele era íntegro, reto, temente a Deus, alguém de princípios? Bem, nós podemos olhar para o capítulo 1 e fazermos uma divisão de 4 temas importantes do capítulo 1. Dos versos 3 a 7, o desafio do compromisso à fé de Daniel. O verso 8, a sua decisão de ser incontaminado. Dos versos 9 a 16, o momento em que Deus provê a saída aos desafios que Daniel está encontrando. E dos versos 17 a 20, o resultado da fidelidade. O primeiro dos pontos, sobre o desafio à fé de Daniel. Se você é um leitor atento do texto, vai perceber que o problema de Daniel, quando chega na corte de Nabucodonosor, está ligado ao programa que ele vai passar. Todos os jovens, Daniel, seus amigos e os demais que vieram de Jerusalém, deveriam ser instruídos na sabedoria, na ciência e no conhecimento de Babilônia, de acordo com o verso 4. Eles precisariam ser ensinados nas letras e na língua dos caldeus para servirem o rei. Obviamente, todo esse conhecimento de Babilônia estava misturado, além da astronomia, da matemática tão própria desse povo, haviam conhecimentos mágicos, místicos, astrologia, ciências ocultas. Daniel foi exposto a todo esse conteúdo, mas pelo que a gente acompanha em toda a sua história no livro de Daniel,
ele consegue conviver com isso e não ser influenciado. Mas há um aspecto. O verso 5 diz que a ração, né, a nutrição desses jovens deveria ser a mesma que era servida para todos da corte. E certamente Daniel não podia fazer parte da alimentação comum que era servida na corte do rei. Em primeiro lugar, por ser um país pagão, uma nação pagã, eles não observavam as orientações sobre os tipos de alimentos recomendados por Deus para o ser humano, a lista de Levítico 11, por exemplo. Daniel não poderia usar todos os alimentos que eram servidos ali. Em segundo lugar, aqueles alimentos passavam por processos de dedicação às divindades pagãs. Isso era muito comum, Paulo vai trabalhar isso no Novo Testamento, se os cristãos deveriam comer ou não os alimentos vendidos nos mercados pagãos, porque eles eram dedicados. A gente não faz isso nas nossas orações, não é? Senhor, abençoa o nosso alimento. Os pagãos faziam as mesmas coisas às suas divindades, com ritos que consagravam esses alimentos a essas divindades. Aqueles alimentos haviam sido consagrados a um Deus. Daniel comeria desses alimentos? Mas, finalmente, os reis eram conhecidos por as suas extravagâncias na alimentação e estava longe do projeto de Deus para uma vida saudável, o tipo de alimentação que se seria servido ali. E Daniel olha para essa situação toda e decide não fazer parte da sua dieta, do seu cardápio, aquilo que o rei lhe oferecia. Como eu disse, se você ler atentamente o texto, você vai chegar à seguinte conclusão. Esse assunto da comida, com tudo que Daniel está vivendo nesse momento, com a sua prisão, né, ser escravo num país estranho, o caos que está lá em Jerusalém e o que ainda vai ficar pior, né? Comida, esse devia ser o menor dos problemas ou das preocupações de qualquer pessoa. Come o que der, você está fora do seu país, não é mais a mamãe fazendo a comidinha de casa, né? Não seria ingênuo demais, da parte do texto bíblico, ou algo muito pequeno, colocar no início da narrativa de Daniel a sua maior prova, algo ligado à alimentação? Se você se lembrar das palavras de Jesus, mais de uma vez ele disse que quando viesse com o seu reino, e fosse receber as pessoas que tiveram uma vida ao lado dele para entrarem em seu reino, Jesus prometeu dizer a eles as seguintes palavras: bem-estar, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A grande lição desta primeira parte do livro de Daniel é que muitas vezes estamos preocupados com grandes questões espirituais e tentando nos preparar para grandes desafios e perdemos o nosso preparo das pequenas coisas. A responsabilidade que Deus nos deu sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida com Ele, tem que estar direcionada também para as pequenas coisas. Nada é insignificante demais que não precisemos cuidar no nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro quando, pela primeira vez, tive que assumir a minha identidade adventista em relação à guarda do sábado. E para mim, a questão do sábado era uma questão simples. Eu havia crescido num lar adventista e era muito fácil guardar o sábado com o meu pai trabalhando, colocando comida dentro de casa, comprando as coisas que a gente precisava, sem eu ter que dar conta da minha própria vida profissional e da minha própria independência. Mas quando eu tinha 18 anos, na fase ali que vai ser ou não dispensado do exército, encontrar o primeiro emprego, quando apareceu e aquele emprego exigia que trabalhasse no sábado. Agora não adiantava mais as convicções dos meus pais. O que se exigia de mim quais eram as minhas convicções. Com certeza você já ouviu alguém falar sobre mas será que Deus vai se preocupar se você trabalha no sábado quando o que está em jogo é a sua sobrevivência? Se Deus te deu um trabalho, é bênção dele, trabalha. Já ouviu isso? Para a gente, adventista há muito tempo, isso não faz o menor sentido, né?
Agora, quando você tem que ter a sua própria convicção a respeito de algo, isso faz tanto sentido. Mas eu me lembro depois de ter conseguido que me colocassem numa outra função, que não precisasse trabalhar aos sábados. Quando chegava na sexta-feira, às 4:30 da tarde, o meu chefe do setor chegava na minha mesa e falava: "Tá tudo certo? Terminou tudo? Já são 4:30. Está na hora de você arrumar as coisas para ir para casa, porque você tem um compromisso com o seu Deus." Alguém que não era da minha religião, dizendo que eu precisava ser zeloso, cuidadoso em relação ao sábado. Como faz diferença num ambiente hostil você ser fiel a Deus? Daniel não estava em Israel, estava nos jardins de Babilônia, como eu e você. E precisamos tomar decisões nas pequenas coisas a respeito da nossa fidelidade com Deus. Serão estas pequenas decisões, obedecer os pequenos conselhos de Deus para a nossa vida, que vão nos preparar para as grandes batalhas da vida. Segundo ponto, no verso 8, Daniel, diante desse quadro, diante do desafio à sua fé, ele toma uma decisão. O verso 8 diz que Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui está o grande momento em que nós precisamos nos posicionar. Ao percebermos os desafios à nossa fé, de vivermos os princípios de Deus num reino que não é o seu, quando identificamos os desafios à nossa fé, precisamos tomar uma decisão. E essa foi a decisão que Daniel tomou. Ele decidiu não se contaminar, não comprometer o seu relacionamento com Deus, com aquilo que estava ao seu redor. Essa deve ser a grande decisão que cada um de nós precisa tomar. É a decisão que eu e você precisamos revisar vez após vez. Estou comprometido ainda com os princípios de Deus? Daniel fez essa oração e a decisão requer uma ação. Daniel imediatamente procurou o chefe dos eunucos, pedindo a ele a liberação de uma nova dieta. E é interessante que nós estamos vivendo num país em que ainda há liberdade religiosa. A gente vive num país laico, não ateu, laico, em que permite que você não siga uma religião, mas também que você siga uma religião. Num contexto como o nosso, é difícil olhar a decisão que Daniel está fazendo e pesar todas as questões. Daniel não tinha a liberdade de simplesmente não comer. Sabe a criança enjoada? Não quero isso, e deixa de lado? Daniel não podia simplesmente dizer: olha, eu vou ser vegetariano, não vou comer nada do que vocês estão me oferecendo aqui, eu tenho a minha própria dieta. Simplesmente não podia. Você lembra? Ele era um escravo. Ele estava num programa. Esperavam-se objetivos cumpridos nesse programa. Daniel precisaria ser útil depois no serviço do rei. E essa é a resposta que o chefe dos eunucos traz a Daniel. Daniel, você não pode. Você não pode, simplesmente não pode. Porque quem garante como é que vai ser o seu rendimento nesse programa se você tiver uma alimentação assim como essa que você está falando? Quando nós não temos a liberdade temos a oportunidade de viver a nossa fé de verdade. Daniel foi pedir ao cozinheiro que durante 10 dias apenas, 10 dias, fizesse um teste com ele e com seus amigos. Porque ele não tinha a liberdade de. E todo mundo achou aquilo muito estranho. Como é que você vai? O chefe disse assim: se você comer isso aí, você vai estar fraco. E o rei vai mandar cortar a minha cabeça, eu não posso fazer isso. Veja como era a mentalidade deles. Eu me lembro quando eu decidi ser vegetariano, com 15 anos de idade, a minha avó falou para mim assim: mas Fabinho, vai ficar fracão, meu filho. Tem gente que se não tiver um bife no prato, né? Vou desfalecer mais tarde, né? Precisa ter arroz, seja sustância. Né? Não é bem assim. Né? E Daniel sabia disso, e ele pede essa oportunidade. 10 dias eu te peço prova, no fim dos 10 dias a gente vê. Gente, o que é 10 dias para ter diferença em alguém? Se fosse fazer um hemograma completo antes e depois, você consegue lá no laboratório vir com o laudo. Mais 10 dias na aparência, que diferença que faz? Nem Herbalife.
Depois de uma longa viagem de Israel de Jerusalém ali para a Babilônia, eles precisavam se recuperar de um longo esforço, e ao final de 10 dias, a gente chega na terceira parte do capítulo 1, nós vamos encontrar a saída. Deus está protegendo Daniel. Daniel fez a sua parte, bons hábitos de saúde, e com a bênção de Deus, Daniel estava de melhor aparência que os seus companheiros ao final de 10 dias. Veja, outro aspecto importante, no verso 9 diz que Deus deu a Daniel simpatia para com o chefe dos eunucos. E aí você pode estranhar, né? Mas o homem disse não, o que valeu a simpatia? Aqui tem algo importante para nós. O cristão, aquele que segue a Deus, precisa fazer a sua parte. Se você dá um testemunho de que ser cristão é pesado, é difícil, se você está sempre mal-humorado, disposto, pronto, rapidamente a apontar os erros dos outros, quem vai gostar de estar perto de você? Daniel não seguia apenas os conselhos ligados à saúde, mas todos os demais conselhos da palavra de Deus. Os provérbios eram para ele comuns. Está vivendo num tempo muito depois que eles foram feitos. Né? O coração alegre, a formoseia, o rosto. Daniel era alguém que dificilmente tinha problemas com as pessoas ao seu redor por sua iniciativa. As atitudes de Daniel em sua fidelidade a Deus, com a bênção de Deus, ajudaram para que ele tivesse escape, saída do problema que ele estava enfrentando. Ao final de 10 dias, Daniel teve a liberdade de poder seguir com a sua dieta e com aquilo que ele precisou para o restante da sua vida. Ele tinha agora um voto de confiança. Conquistou a confiança dos seus superiores, tanto do cozinheiro quanto do chefe dos eunucos. E finalmente, o quarto momento, o quarto ato do capítulo 1 de Daniel, a partir do verso 17, a gente encontra os resultados das escolhas de Daniel. Ao final de todo o programa de curso, Daniel era 10 vezes mais sábio que os outros sábios. Daniel havia conquistado um posto que depois a gente vai observando nos demais capítulos do livro de Daniel, como ele chegou a ser uma pessoa extremamente influente, tanto no Império Babilônico como no Império Persa. Em 2 impérios distintos, a influência de Daniel foi sentida e ele foi um grande estadista. Mas será que essa foi a consequência ou o fruto mais importante da vida de Daniel? Será que todo o plano de Deus de tirar Daniel, que era leal a ele, lá de Israel, e trazê-lo aos jardins de Babilônia, só para Daniel ser mais sábio, mais influente e reconhecido? Será que Daniel era o objeto final dos planos de Deus? Porque você está aqui, nesse mundo. Porque eu e você vivemos nos jardins de Babilônia. Jesus, em João, capítulo 10, verso 16, disse: eu ainda tenho outras ovelhas, ovelhas que não são desse aprisco, e a mim me convém buscá-las. Embora Israel fosse o povo escolhido, um povo especial de relacionamento com Deus, os demais povos, inclusive Babilônia, também eram filhos amados por Deus. Apocalipse, capítulo 14, verso 6, um texto tão importante para nós adventistas, diz que o evangelho eterno será pregado a todo povo, toda tribo, toda língua e toda nação. Daniel, capítulo 1, revela o plano de Deus de pegar um filho fiel para transformar a vida de outro filho. Jeremias capítulo 25, verso 9. Antes da conversão de Nabucodonosor, Deus chama o rei de Babilônia, meu servo. Deus tinha um plano com Daniel. E as decisões, pequenas decisões que Daniel foi tomando, o habilitaram a viver e a influenciar diretamente o homem mais poderoso de seus dias. O que é que Deus quer fazer na sua vida? O que é que Deus pode fazer através de você como filho dele? Qual a sua influência? Qual a bênção que a sua vida vai trazer sobre a vida das pessoas que convivem com você?
Daniel capítulo 1 é um exemplo de como Deus agiu com cada nação que esteve no poder na história humana em todos os tempos. O plano de Deus de usar os seus filhos leais para impactar a vida de filhos que ainda não o conhecem. Talvez hoje você precise fazer essa oração. Senhor, me ajuda a ter consciência, como Daniel, de que de fato eu não estou em casa. Eu ainda preciso atravessar o rio que me separa do exílio e da minha terra natal. Ainda preciso voltar para lá. E quero viver do lado de cá do rio, como vou viver por toda a eternidade no teu reino. E ajuda-me, Senhor, a enquanto estou aqui, fiel a Ti, ser uma bênção às pessoas. Ser o perfume dos campos do outro lado do rio. Trazer a alegria, a paz e a felicidade para quem ainda não conhece. Se você decidir fazer hoje essa oração, Deus pode usar você. Deus pode guiar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou, para você ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque foi isso que Ele sonhou para você. Gostaria de fazer essa oração, ao cantarmos juntos esta música, pensando no nosso desejo de voltarmos para nossa casa, de estarmos onde de fato é o nosso lugar. Mas enquanto isso, enquanto estamos aqui, sermos uma bênção de Deus na vida das pessoas, sendo fiéis a Ele, mordomos de Deus. Cante junto com a gente. Ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinas. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele poder comprar.
Provavelmente não se passou um dia sem que Daniel tivesse se lembrado da sua terra, das bênçãos prometidas pelo seu Deus e do desejo de um dia estar de volta lá. E foi dessa visão que ele tirou forças para ser fiel a Deus. Onde estão os nomes dos outros jovens levados cativos de Jerusalém para a Babilônia? Perderam-se na história. Mas aquele que decidiu mesmo em terra estranha ser fiel a Deus, foi usado por Ele. Talvez você esteja diante de questões que são grandes demais e que você precisa resolvê-las junto com Deus. E não se sinta pronto, preparado, forte o suficiente para dar esse passo. Deus não espera que você faça isso sozinho. Ele quer ajudar você. Se concentre nas pequenas decisões, naquilo que no dia a dia podemos construir ao lado de Deus. E quando você perceber, Deus terá dado vitórias que você não imaginava. Sonhe com uma vida ao lado de Deus e busque dia a dia aquilo que é possível fazer. Deus vai conduzir a sua história. Bom Deus, essa manhã tivemos uma pequena visão do que significa viver fora de casa. Talvez para muitos aqui, viver fora de casa signifique um lugar hostil, estranho, de tristezas. Para outros, talvez, um lugar novo, cheio de brilho, encantos que nos distraem e nos fazem esquecer de onde viemos. Não importa qual o desafio, não nos permita deixar de sonhar e esperar o nosso lugar. O lugar das tuas promessas, o lugar que o Senhor sonhou para nós, o lugar para o qual fomos feitos, o único lugar em que seremos plenamente felizes e realizados. E dia a dia, Senhor, nas pequenas e nas grandes decisões, nos conduz num caminho de fidelidade, de aprendizado, de crescimento, de comprometimento com o Teu reino, porque é a Ele que pertencemos. E oramos que tenhamos o privilégio de juntos nos reunirmos do outro lado do rio, finalmente em casa. Oramos por Jesus Cristo. Amém. Deus fortaleça a sua decisão de viver ao lado dele cada dia da sua vida até que ele venha. Não vá embora sem desejar um feliz sábado, dar um abraço àquele que está junto com você. E lembre-se, atravessarmos o rio juntos.